Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos para a nossa lição? Na lição anterior, Jesus realizou um grande milagre, ressuscitando a Lázaro e manifestando o poder de Deus. Você tem confiado em Jesus nas suas dificuldades? Vamos ler o versículo-chave? E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Na lição de hoje, Jesus viu uma cena muito triste no templo e precisou tomar uma atitude rápida para pôr ordem na situação. Vamos ver o que aconteceu? O cenário onde transcorre este incidente é o Pátio dos Gentios. Gentios, nome dado pelos hebreus a todas as nações externas ao povo judeu, regiões ao qual poderia entrar qualquer um. Então, sempre estava cheia, mas na época da Páscoa, com os peregrinos procedentes de todo o mundo, estaria lotado. Em qualquer momento se podiam ver gentios nesse lugar, porque o Templo de Jerusalém era famoso no mundo inteiro. Escritores romanos o descrevem como um dos edifícios mais maravilhosos do mundo. Neste pátio dos gentios se desenvolviam dois tipos de comércio. Por um lado, havia câmbio de moedas, todos os judeus deviam pagar ao templo um imposto. O pagamento devia fazer-se perto da Páscoa. Um mês antes se armavam casinhas em todas as cidades e aldeias onde se podia pagar o imposto. Mas, depois de uma data determinada, só o podia pagar no próprio templo. E ali era preciso pagar em moeda de prata de alta qualidade. Nem tudo ia para os bolsos dos cambistas. Uma parte se classificava como oferendas voluntárias. Outra parte servia para consertar as estradas. Outra parte se destinava para comprar as pranchas de ouro com que se pensava recobrir todo o templo. E outra parte chegava de algum modo ao tesouro do templo. O procedimento em si não era necessariamente um abuso, mas havia a exploração dos peregrinos que chegavam ao templo para adorar ao seu Deus. E não há a menor dúvida de que os cambistas tiravam uma grande vantagem de sua função. Para a maior parte das visitas ao templo se necessitava algum tipo de oferenda. Era muito fácil comprar animais para o sacrifício fora do templo, e eles negociavam os preços dentro e fora do templo. Nessa época, apresentavam-se todas as facilidades para que se desenvolvesse uma exploração aos peregrinos pobres e humildes. Certa vez, Jesus chegou no templo e lá encontrou homens que vendiam e negociavam na casa de Deus. Isso deixou Jesus muito triste e, ao mesmo tempo, muito enfurecido. Então, ele saiu virando as mesas, fez um chicote de cordas e espalhando as pombas, as ovelhas e os bois. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Jesus ficou muito triste quando viu que as pessoas desrespeitavam a casa de Deus e por isso os expulsou. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Deus exige nosso respeito com a igreja, que é a sua casa, e com os objetos da sua casa, pois lá é um lugar de adoração e também devemos ter respeito em outros locais, como na escola, na casa de um amigo ou familiar. Vamos ver como podemos fazer isso? Os meus pés. O que não posso fazer com os meus pés? A casa do Senhor não é um lugar para ficar passeando, principalmente na hora da palavra e da oração. Também não devemos colocar os pés em cima dos bancos ou cadeiras. Lembre-se,
Cuidado com os objetos da casa do Senhor. E nunca ficar chutando o colega da frente. E o que fazer com os nossos pés? Andar devagar. Ir ao banheiro e beber água antes de começar o culto. Sentar-se comportado e direitinho no seu cantinho. Chegar na hora certa. Não entrar na hora da oração ou leitura da palavra. E as minhas mãos? O que eu não posso fazer com as minhas mãos? Jogar lixo no chão, bater no colega, rasgar a Bíblia, desenhar na hora do culto, mexer no celular? Isso nunca! Riscar as paredes e os trabalhinhos e decorações que estão nas salas e dentro do templo. O que fazer com as minhas mãos? Jogar lixo no lixo, cuidar dos materiais que estão no templo e dos objetos também. Não levar brinquedos para a casa de Deus. Lá não é lugar de brincadeiras, e sim de adoração. E o que fazer com os meus olhos? Ler a Bíblia na hora da leitura, fechar os olhinhos na hora das orações. O que não devo fazer com a minha boca? Conversar na hora do culto, falar alto na igreja, falar palavrão na igreja, chorar por birra, não comer na hora do culto. E o que fazer com a minha boca? Louvar na hora dos louvores, falar com Deus. Cumprindo essas regrinhas, estaremos respeitando o lugar de adoração que é a igreja e outros locais também, e estaremos alegrando a Deus. Você pode pedir ajuda a Deus para conseguir respeitar todas essas regrinhas. Jesus, quando entra no nosso coração, fica muito mais fácil obedecer com alegria. Vamos orar? Senhor Deus, por favor, entre em meu coração e me ajude a ser obediente, respeitando as regras para alegrar sempre ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!